Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que a gente vem aqui para frente, com muito temor diante do Senhor, porque todas as vezes que, pelo menos comigo, né? Como acho que com a maioria das pessoas, que eu sou chamada a ministrar a palavra do Senhor, o temor do Senhor invade meu coração de uma forma que eu perco o sono. Só não perco o apetite, mas o sono eu perco. E glória a Deus por isso. Existe um temor no meu coração e eu reconheço a importância que é estar aqui à frente, diante dos filhos do meu Senhor, os meus irmãos, e que o Senhor ele sempre tem uma palavra para nós, mas que a gente precisa ter muito temor, né? Para não falar bobagem. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 28. Hoje nós vamos falar sobre aliança. Gênesis 28, a partir do capítulo 10. No livro da palavra do Senhor diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. Assim como o Senhor já tem falado essa palavra comigo há tanto tempo, ó Deus, que o Senhor venha falar essa palavra a cada coração. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos espirituais, tira as escamas dos nossos olhos espirituais, ó Deus, para que possamos conhecer a Tua vontade, que possamos conhecer o Teu querer nessa noite, que a mão do Senhor seja conosco. Ó Deus, eu repreendo agora todo roubador de sementes, em nome de Jesus Cristo. Traz, ó Deus, toda a mente cativa à obediência de Cristo, ó Deus, e que nós possamos nessa noite ser transformados pela Tua palavra que é viva, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode se assentar, fique à vontade. Glória a Deus. Alguns dias atrás, mais de um mês, eu tenho tido assim, dificuldade muito grande para dormir. E eu tinha perdido o sono, acordei mais ou menos umas 3 horas da manhã e fiquei acordada, não dormi mais. Orei por algumas pessoas que Deus me direcionou a orar. E quando o Alexandre saiu para trabalhar, ele sai bem cedo, antes das 5 da manhã. E aí ele saiu para trabalhar. Eu falei, quer saber, eu vou levantar. Aí levantei, fui ler a palavra e o Senhor me direcionou para fazer algumas anotações. Eu fiz essas anotações. Falei, nossa, que palavra boa que Deus me deu. Aí guardei o caderno, guardei minhas coisas e tal. Passou o dia, cuidei dos meus afazeres, arrumei minhas coisas. Minha irmã foi me visitar. E já assim, no horário que ela já estava indo embora, chegou uma mensagem da Patrícia falando assim que era para mim vir ministrar. Eu não abri a mensagem, olhei que era para ministrar e falei com a minha irmã assim, nem sabia que dia que ia ser, nem abri, porque eu estava saindo com a minha irmã para poder ela pegar o Uber. Falei assim, é para mim pregar. Ela falou assim, vai pregar?
Não, e agora o que você vai pregar? Falei, a palavra que Deus me deu de madrugada. Nem sabia que dia era. E depois que eu olhei, confirmei com ela direitinho. E assim, tenho orado desde esse dia. Então, e o Senhor sempre me lembrando da palavra que Ele já tinha me dado. A palavra do Senhor fala aqui, Jacó, ele fugia do seu irmão, né? Fez a bobagem lá de roubar a primogenitura, aquela bagunça que ele fez. Tentando ajudar Deus a cumprir a promessa dele. Porque Deus já tinha uma promessa sobre a vida dele. Deus já tinha uma aliança com Jacó. Mas Jacó não sabia disso. E ele, na sua índole, ele já era enganador. Então ele fez todas as trapaças lá junto com a mãe, para poder enganar o pai, tomar os direitos do irmão. E assim, por causa disso, entrou em contenda com o irmão e teve que fugir para não morrer. E em fugindo do irmão, ele chega num lugar, um homem rico, com muitas posses, deixou aquelas posses lá para trás, junto da família, e chegou a um lugar que ele dormiu com um travesseiro de pedra, em que um pedaço de pedra serviu como travesseiro. Imagina, gente, tem dia que não o travesseiro está prestando, imagina uma pedra como um travesseiro. E aquele homem dormiu tão bem que ele sonhou com Deus. Imagina, né? Eu estou sonhando, estou dormindo nem com o travesseiro, mas sim, que eu tenho lá que Alexandre me deu, bom travesseiro. E eu não estou dormindo direito, imagina. E ele sonhou. E ele viu uma escada, e os anjos de Deus subiam e desciam. Mas o principal desse texto é o que Deus fala para ele. Deus fala assim, eu sou o Deus de teu pai e Deus de Isaac. Isaac era de teu pai Abraão e Deus de Isaac. Deus, ele era Deus de Isaac, Deus era Deus de Abraão, mas Deus não era Deus de Jacó. Porque Deus tinha uma aliança com a descendência de Abraão. Mas Jacó não tinha uma aliança com Deus. Abraão já tinha se entregado a Deus, aceitado servir a Deus, abriu mão da família, de estar com os parentes, de onde ele vivia, abriu mão de muitas coisas, abriu mão do próprio filho, porque ele só não matou porque Deus gritou, porque se Deus não tivesse gritado, ele teria entregado o próprio filho. Ele abriu mão de muita coisa. Isaac, por sua vez, ele era a própria personificação da promessa de Deus. Isaac era a própria resposta, era o próprio sim de Deus. Agora, Jacó, ele não tinha uma aliança com Deus. Deus tinha uma aliança com Jacó, mas Jacó não tinha uma aliança com Deus. E nos dias de hoje, nós trazemos para os dias de hoje, e a gente vê, eu como cristã, meu marido, e eu tenho os meus filhos. E eles têm que fazer a aliança deles com Deus. A bênção de Deus vai alcançar os meus filhos por causa da vida dos pais? Vai. Mas eles vão entrar na terra prometida? Por causa da minha aliança? Não. Ainda bem que você sabe, Dani. É cada um que tem que fazer a sua própria aliança com Deus. Quando o povo de Deus estava prestes a entrar na terra prometida, Deus chamou aquele povo e colocou as bênçãos e as maldições, e colocou tudo, se fizer isso vai ter bênção, se fizer aquilo é maldição, coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida, escolhe pois a bênção, e todas essas coisas. Quem saiu do Egito, que entrou na terra prometida? Somente Josué e Calebe. Nem o próprio Moisés entrou. Aquele povo todo morreu no deserto. Quem recebeu a bênção foi o filho daquele povo. E aquele povo entrou na terra prometida, porque eles foram diferentes dos seus pais. Um povo do coração duro. Eu e a Milena, ano passado, estávamos lendo a Bíblia, e nesse trecho a gente falava assim, nossa, esse povo é difícil demais. Olha lá, cai pão, cai isso, cai aquilo. E esse povo é difícil demais, teimoso, e faz isso, e não consegue obedecer a Deus. E aí a gente mesmo se corrigir, falava assim, e se eu estivesse lá? Talvez estaria fazendo a mesma coisa. E Deus ia ter que falar, vou mandar carne para vocês comerem até estufar, até sair pelo nariz. E aí, a gente olha nos dias de hoje os nossos filhos. Eu tenho orado muito pelos meus filhos ultimamente, tenho buscado entender e estudar sobre filhos, por
causa que quando a gente está liderando um ministério, o trem fica mais estreito para o lado da gente, né, gente? O ministério infantil é um ministério muito sério. Não gosto de colocar como o mais importante da igreja, não, mas se fosse para a gente olhar como questão de importância, seria o mais importante. Porque a gente está lidando com o princípio de tudo, de onde começa. Hoje existem estudos e mais estudos, todo dia sai estudo novo sobre a infância, sobre a criança precisa ter limite, a criança precisa ser amada, a criança precisa disso. Até 5 anos de idade, a maior influência do que a gente vive, do que a gente faz, a criança vai viver ali. O cérebro da criança está crescendo, até 5 anos é o tempo que ele mais cresce, e mais desenvolve, mais aprende, e provavelmente a personalidade dela e o caráter dela vai estar formado ali, só vai acabar de apresentar. Mas o caráter dela, a personalidade dela está sendo formada ali até os 5 anos de idade. O principal, as bases, os alicerces. E todo dia sai um estudo novo. E a gente olha que as crianças, os nossos filhos estão sendo deixados. Isso aqui. A gente entrega para o menino ficar quieto, para o menino não chorar. Ontem eu vi um trecho de uma pregação do pastor Cláudio Duarte. Eu fiquei, gente, que coisa impressionante. Ele falando assim, que antigamente os meninos caíam, a mãe trazia o menino, vem cá. Sacudia o menino, dava colo o menino. E o menino está chorando. Aí a outra falava, dá uma maçãzinha para ele. Come, meu filho, toma, aqui no colo. Hoje em dia não, o menino chora, a gente fala, pera, menino. Acha uma coisa e entrega para o menino. E aí, nós estamos criando os nossos filhos longe de nós. Aí você fala assim, mas eu não tenho filho. Mas você talvez tenha um irmão. Eu aprendi que onde a gente tira o pé, o irmão da gente mais novo coloca. Eu falo isso sempre com a Milena, né, Mi? Sempre falo com ela, onde você tira o pé, o Daniel vai colocar. Talvez, mas eu não tenho irmãos mais novos. Mas você tem pessoas que você quer ver servindo ao Senhor. E a aliança que Deus tinha com Jacó, vinha da parte de Deus para Jacó, mas Jacó não tinha uma aliança com Deus. E aí a gente vê os nossos filhos, as pessoas lá na rua, os nossos amigos, pessoas que estão indo, morrendo no pecado, que estão ficando aí no meio do deserto, que a gente está indo para a terra prometida, está caminhando para a terra prometida, o povo está ficando perdido no deserto, e a gente não está vendo que nós precisamos ensinar a eles o que é ter aliança. A aliança que Deus tinha com Jacó, era de Deus para com Jacó. Até o momento que Jacó conheceu a Deus. Quando Jacó conheceu a Deus, ele passou a ter uma aliança com Deus. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Só que Jacó fez uma aliança com Deus, ficou um tempão lá morando na casa de Labão, casou, teve filho, aconteceu, até o momento, e durante esse tempo Deus estava tratando o caráter de Jacó. Porque precisava haver uma mudança, uma transformação. E Deus faz isso com a gente. Deus muda, Deus transforma, Deus faz uma coisa aqui, muda outra coisa ali, dá uma raladinha na gente aqui hoje para tirar uma coisa que precisa ser tirada, um pecado, um erro, um traço de personalidade que precisa ser mudado. E Deus faz hoje aqui e faz hoje ali, até que chega um momento, quando Jacó, ele transpõe o Val de Jaboque, quando ele faz aquela travessia ali de Peniel, em que ele luta com Deus e que o nome dele é mudado. Naquele momento, ele se rende completamente ao Senhor. Ele abriu mão do seu tempo de trabalho, ele abre mão de tantas coisas, e aí ele se entrega completamente ao Senhor. E ali, naquele momento, o nome dele é mudado, ele é completamente transformado. Deus, ele deu uma terra para o seu povo, uma promessa. Vamos falar aqui de casamento. Estive num casamento no sábado, muito bonito, muito emocionante, muito lindo. E se a gente observar, quem coloca a aliança primeiro é o homem. E o homem vai lá e coloca a aliança e fala assim, com esse anel eu faço, eu aconteço, eu faço aquilo outro. Né? Aí vem cá a mulher do lado de cá. Não é contrário, viu, gente? Ou é isso mesmo? Isso mesmo, pastor? A mulher do lado de cá, né? É isso mesmo. Não. Misericórdia. Com esse anel eu te faço isso, te faço aquilo outro, te faço aquilo outro. Gente, a partir do momento que o homem colocou a aliança no dedo da mulher, que ele prometeu 1001 coisas, prometo te amar, te respeitar, ser fiel, estar com você na saúde, na doença e tudo mais. Se a mulher não fizer a aliança,
E se depois que o homem falou tudo, a mulher falar, não quero fazer aliança com você não. Sabe o que ele vai ter que fazer? O que esse homem vai ter que fazer? Ele vai ter que cumprir o que ele prometeu. Porque ele fez uma aliança com ela. Aí você vai falar, não quero mesmo, não vai ter jeito, eu não vou querer fazer aliança, eu estava enganada, eu não quero casar mais, eu quero desistir. E vai ter que haver uma oração para a quebra daquela aliança. Mas aquele homem se aliançou com aquela mulher. Quando você faz um contrato, ambas as partes assinam o contrato, as testemunhas assinam o contrato, e o mesmo dever que um tem, o outro tem. Mas uma aliança não. Quando nasce um filho, quando você gera um filho, aquela criança ali, você está aliançada em amor com ele. A Cláudia está ali com o pequenininho. Que é a coisa mais linda, a gente vê, falta da vontade até de engolir. Eu quero engolir, de tão fofo. E eu tenho certeza que ela tem uma aliança com o filho dela. De cuidar, de alimentar, de ensinar a viver, de ensinar a comer, a andar, de ensinar os caminhos do Senhor. Ela está aliançada com o filho dela. Mas o filho ainda não tem uma aliança com a mãe, com o pai. Ele nem sabe o que é isso, ele não entende o que é isso. E aí Deus pega a gente lá no mundo, tudo arrebentado, cheio de carrapicho. Cada um mais estropiado que o outro. Eu falo assim, tudo encardido. A gente fala encardido lá em casa. O povo encardido, parece que a gente está até sujo. E aí Deus pega e fala assim, eu tenho uma aliança contigo. Eu dei o meu filho por você. Deus, ele entregou Jesus por você, por mim. E aí você fala assim, Fabíola, você está aqui pregando para crente, que Jesus veio morrer no meu lugar, eu já sei disso. Dia da Páscoa você já falou isso para os meninos pequenos. E em toda a minha vida, enquanto eu viver, eu quero pregar isso. A mensagem da cruz. Porque se não for a mensagem da cruz, nós não estaríamos aqui hoje. E nós não estaremos aqui no domingo. É a mensagem da cruz que nos faz caminhar até aqui. Porque foi através daquela cruz que Jesus abriu o caminho. Que ele mostrou o caminho. Que ele se mostrou como o caminho para nós até Deus. E aí Deus vem e fala assim, olha, eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. Eu tenho. E aí a gente lá todo arrebentado no mundo. Trocamos a nossa aliança por uma ficada, por uma noite de prazer, por um gole, por um trago, por mais um pouquinho de fofoca no WhatsApp, mais um minutinho de fofoca no WhatsApp. Trocamos a aliança, a vida de Jesus, por nudes. Trocamos por um beijo, por um carinho físico. Judas vendeu Jesus por moedas de prata. E nós às vezes vendemos Jesus por um elogio. E a aliança? Deus tem uma aliança conosco. O símbolo da aliança é Jesus. Jesus é a própria aliança, é o testamento, é a nova aliança. O pastor vem aqui domingo, dia de Santa Ceia, ministra a nova aliança. E vem do outro, daí um mês, ministra a nova aliança de novo, para que a gente se lembre. A gente faz isso em memória. Em memória significa duas coisas. Em memória porque a pessoa não está aqui, a gente está fazendo, lembrando da pessoa. E em memória para que a gente não se esqueça. Existe uma aliança de Deus com você e muitas vezes a gente troca por qualquer porcaria. É muito pequeno. Aí eu fico pensando assim, ó Deus, tem misericórdia de nós. Porque a gente não te conhece. A gente não lembra. A gente esquece. A gente abre mão. Juventude, tá vendo aqui? Tem adolescente, tem jovens hoje aqui na igreja. A gente aproveita o tempo de vocês. Aproveita. Sabe como é que a gente aproveita a vida da gente? É servindo ao Senhor. Porque isso aí te livra do vício, isso aí te livra da morte, isso aí vai te livrar da cadeia, isso aí vai te livrar da perdição eterna, de viver no inferno eternamente longe de Jesus.
plano de Deus é perfeito. O plano de Deus foi perfeito. Não há, se você pegar o plano de Deus da Bíblia, você não vai achar uma falha. Não existe falha. Quando é feita uma aliança, eu lembro que quando o meu sogro estava para falecer, a gente foi lá, né, para despedir dele. Ele já não tinha reações nenhuma. E eu lembro que a Milena conversou com ele, ele ergueu a sobrancelha, muito desaforado, muito puxa-saco, porque todo mundo falava, ele não tinha reação nenhuma. Quando a Milena falou com ele, ele ergueu a sobrancelha 2 vezes. Um amor, um carinho, uma amizade que eles tinham, uma cumplicidade tão grande. E eu lembro que eu falei, vai amor, vai dar uma voltinha, deixa eu fico aqui um pouquinho, que ele já estava lá, tinha muito tempo dentro do hospital, que ele não queria deixar o pai até o último instante. E eu lembro que eu falei com ele assim, olha meu sogro, o senhor pode descansar em paz? Porque eu vou cuidar da Dona Maria enquanto eu viver e tiver saúde. Enquanto eu aguentar, enquanto tiver força nos meus braços, eu vou cuidar da Dona Maria, eu vou proteger ela do mesmo jeito que eu cuidei do senhor. E até melhor. Meu sogro, menos de 5 horas depois, faleceu. Mas eu fiz uma aliança com ele. Todas as vezes que vieram palavras, que vieram momentos de desespero, tinha dias assim, gente, não sei se quem já cuidou de alguém com problema de saúde sabe do que eu estou falando. Tem dia que a vontade que você tem é de sair correndo. Eu falava assim, tinha dia que eu olhava para o lado de lá e a polícia na rua olhava para o rumo da fazenda e falava assim, gente, se eu pegar uma reta aqui, ninguém me acha. Eu pensava assim, eu vou pegar isso aqui. Só que eu lembrava, gente, eu juro, diante de Deus, eu não pensava no Alexandre Daniel, eu pensava que eu tinha feito uma aliança com o meu sogro. No leito dele de morte, eu fiz uma promessa para ele. Eu estava aliançada com ele. A aliança é unilateral. Um faz, um cumpre, independente do outro. Independente de Jacó ser um trapaceiro, Deus não mudou a aliança dele com Jacó. Deus deixou de cuidar, de proteger, de dar a ele um sono tranquilizador, um sono tão bom que ele sonhou com Deus numa pedra, independente dos erros dele. Agora imagina, se tinha uma pedra para pegar e fazer de travesseiro, deve que o lugar lá era tudo de pedra. Eu fico imaginando que uma pedraiada lá, sempre que eu penso nesse lugar, eu penso em muitas pedras. E aí, com certeza ele não estava deitado num lugar macio. Deus deu a ele, no momento de adversidade, de fuga, de medo, Deus deu a ele proteção, Deus deu a ele cuidado, Deus deu a ele provisão. Independente de quem ele era, porque Deus é Deus e ele fez uma aliança com ele. E havia uma aliança por amor de Abraão. E por amor de Abraão havia uma aliança com ele. E aí eu olho assim, os pais hoje em dia. E aí eu falo assim, você olha assim e fala assim, nossa, o que vai ser dos meus netos? O que vai ser dos meus netos? Será que eles servirão a Deus? Meus avós serviram a Deus, morreram no Senhor. Meus pais titubearam um bocado, andaram nos caminhos meio tortos. Como diz meu pai, eu estava tão crente e veio não sei quem para me atrapalhar. E aí, com cada um com sua desculpa, mas de certa forma serviram ao Senhor e me ensinaram a servir. E hoje eu sirvo ao Senhor e ensino os meus filhos. E eu penso assim, será que os meus netos servirão a Deus? Será que os meus netos conhecerão ao Senhor? Será que meus filhos estarão fortalecidos em Deus e prontos e terão sabedoria para ensinar os meus netos a servir ao Senhor? Será que meus netos alcançarão a promessa? Será que os nossos filhos, os mais jovens aí, será que os seus filhos conseguirão esperar até o dia do Senhor? Porque a vinda do Senhor é certa e é breve. A vinda do Senhor é certa. Ele está voltando. Gente, cada dia que aparece uma coisa diferente. Amanhã as crianças aqui de Neves não terão aula. Não é recesso. Em Neves não haverá aula por causa que o prefeito está resguardando as crianças. Porque existe uma notícia que pode haver um ataque amanhã. Um ataque em massa, em que várias escolas em Minas Gerais seriam atacadas.
Misericórdia. Pode falar. Pode perguntar. Aqui também. E aí a gente vê, todo mundo sabe, está todo mundo sabendo, todo mundo tomando conhecimento dessas notícias pavorosas. Ah, não crie pânico, não crie pânico, não crie pânico. Semana passada teve um dia que eu não mandei o Alexandre Daniel na escola. Não crie pânico, mas chega um menino da escola, a professora liberou todo mundo por causa que teve uma ameaça de ataque. Teve uma pastora não sei de qual igreja que ela é, sei que ela é da cidade de Criciúma, e ela falou que, tipo assim, que vão acontecer ataques cada vez mais, porque é como nos tempos de Jesus e de Moisés, em que Satanás intenta matar crianças que no futuro serão profetas, serão pregadores da palavra, que irão levar a palavra do Senhor, que não vão deixar o evangelho morrer. Não sei se é assim igual ela falou, né, igual me falaram que ela falou, porque eu mesma não vi. Eu não sei se é assim, mas uma coisa eu tenho plena convicção: é chegado o fim de todas as coisas. Jesus está às portas e a palavra do Senhor precisa ser pregada, e a gente precisa se lembrar da aliança que Deus tem conosco e nos lembrarmos que nós precisamos estar aliançados com Deus. Quando a gente lembra daquele povo andando no deserto, a gente se lembra que aquele povo não tinha o coração entregue a Cristo. O coração deles não era aliançado com Deus. O símbolo da aliança de Abraão com Deus era a circuncisão. Ele era circuncidado. Mas os nossos corações hoje, que precisam ser circuncidados, precisamos ser escravos de orelha furada, que escolhemos servir a Deus, que escolhemos andar com o Senhor, que escolhemos andar em aliança com Deus. Não é porque o Senhor falou assim, e a palavra de Deus é tão bonita, fala assim, se você não for fiel, eu continuo fiel. O Senhor, Ele não pode negar a si mesmo, Ele não vai deixar de ser fiel a você. Mas só, aqui tem uma questão. Nós vamos receber as bênçãos da terra. Mas para entrar no céu, o seu coração tem que estar circuncidado. Seu coração tem que estar ali diante do Senhor. Tem que estar rasgado. A sua boca tem que ter confessado Jesus. Se você não confessar Jesus, você pode viver uma beleza aqui na terra, aproveitando o que seus pais viveram, o preço que seus pais pagaram. Mas só que, na hora de entrar para o céu, seu pai vai entrar, sua mãe vai entrar, sua avó vai entrar e você vai ficar. E é uma escolha sua. Os pais têm uma certa obrigação de ensinar no caminho, de levar o filho, de mostrar o caminho, de ser exemplo vivo. Nós precisamos ser exemplo vivo. Nós precisamos ser exemplo dos nossos filhos hoje. A gente pode fazer muito ainda pelos nossos filhos. Aí a gente fala assim, não, os meninos já estão bem crescidos, não pode fazer. Pode fazer. Precisamos orar com os nossos filhos, ser exemplo deles, ensinar eles. Nada ensina mais do que o exemplo. Como você age, como você vive, como que é a sua vida na sua casa, como que você age quando você vai no supermercado. A pessoa te entrega um troco a mais, você devolve ou você acha que é vantagem? Isso tudo você está ensinando o seu filho a ter caráter, a ter um caráter de cristão. Tem gente que fala que é cristão, que dá até vergonha de ser crente também. Tem pessoa que fala assim, eu sou crente, tem até vergonha. Alguém tem vergonha de falar que você é crente? Falar, aquele meu irmão ali da igreja, aquele colega meu de escola é crente. Você dá testemunho onde você vai, de quem você é, do que você é, da vida que você leva? Porque se não der, não está adiantando nada, não está valendo nada. E aí a gente precisa ser para os nossos filhos, para ensiná-los,
para ensinarmos mesmo eles a viver uma vida de oração, a viver uma vida com Deus, a ter uma vida de santidade, a ter uma vida de verdade. Aliança é renúncia, é morte e é sacrifício. Só que no final dessa aliança é honra e é viver a eternidade com Cristo. De todas as coisas que existem na terra, nada é mais importante que viver com Jesus. Nós estamos aqui buscando algo que é eterno. Nós caminhamos na terra para vivermos o depois. Como estrangeiros andamos nessa terra. E quando a gente diz que é estrangeiro, a gente está confessando que a gente está indo para a nossa pátria, para o nosso lar. Nós não podemos deixar de viver no mundo para buscar o caminho da terra prometida. Viver todas as coisas boas, todos os milagres. Imagina quantos milagres aquele povo experimentou no deserto. Não adianta nada experimentar, viver. Imagina nessa terra, você reconhece Jesus como Salvador, oba, e vive aqui na terra. E vão ganhar dinheiro, gente, vão comprar carro do ano. Vamos formar, vamos fazer faculdade, vamos ganhar dinheiro, vamos usar roupa boa, vamos viajar. E aí chega um momento que a gente vive uma vida com Deus, e a gente tropeça aqui, tropeça ali. Vive as bênçãos da terra por um dia que foi pago um preço, mas quando Jesus voltar, o nosso nome não é chamado. Ou então você vive aqui na terra, uma vida santa com Deus, vai para o céu, mas se você não ensinou os seus filhos, não cobrou, não ajudou eles a caminhar em Cristo, para que eles fossem também para o céu. E aí chega lá no céu, você vai e os seus filhos ficam. O seu amigo fica. O seu irmão. Aquele colega. Aquela pessoa que é muito boa, que você sabe que poderia estar servindo a Deus, que você ama, que você gosta, e ela está ficando. Que você não fez nada. A aliança de Cristo com você é para que você também leve outros a fazerem aliança. Você é um com Cristo e você precisa levar outros a serem também, a fazerem parte do corpo de Cristo. Cada dia que nós relembramos, que nós vivemos a memória de Cristo em nossas vidas, nós precisamos levar outras pessoas a conhecer também. Amém? Deus, de todas as coisas, quando é dia de fim de ano, eu gosto muito do culto de fim de ano. Amo, não, sempre gostei. Desde quando eu fui para a presença de Deus, assim, de verdade mesmo, só um único ano, deixa eu ver, são 23 anos já. 24, vai fazer 24 anos na presença de Deus, servindo a Deus. Somente um ano, numa virada, eu não passei na igreja. E sabe qual que é a minha principal oração? Quando eu era solteira, eu sempre orava assim: Senhor, me atrai a sua presença. Eu quero estar na sua presença, não deixa eu me afastar de ti. Se eu desviar do seu caminho, se eu começar a andar para o lado errado, me atrai, Senhor. Essa sempre foi minha oração. E depois que eu casei, que eu tive meus filhos, a minha oração é: Senhor, me atrai a sua presença, atrai os meus filhos à tua presença, não nos deixe desviar dos seus caminhos. Porque não vai valer nada, não adianta nada viver uma vida inteira e no último instante a gente perder o que é principal. O principal. Porque Jesus não morreu para que tivéssemos uma vida plena aqui na terra, isso tudo faz parte. Mas o principal é quando chegar no fim de todas as coisas, vivermos com Cristo na eternidade. Fique de pé, vamos orar. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Eu gostaria de fazer uma oração por todas as pessoas aqui. Mas eu gostaria... Obrigada, Vera. Eu gostaria que você fizesse um propósito com o Senhor. Você e Ele. Feche os seus olhos. Examine seu coração. Se existe algo que você está retendo do Senhor. Algo que você ainda não entregou a Ele completamente. Você precisa se aliançar com Deus em que área da sua vida? Talvez você fale assim: eu tenho uma aliança com Deus, mas eu não abro mão disso.
Eu tenho uma aliança com Deus, mas eu não abro mão daquilo. Existem coisas que você ainda faz que você não deveria fazer, que você deveria mudar, que você deveria entregar ao Senhor. Aí vem eu aqui e falo, você deve fazer isso e aquilo outro. Não se preocupe, a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes, já cortou do meu lado. Tem me cortado todos os dias, eu tenho lembrado todos os dias e pensado, Senhor, o que eu preciso te entregar? O que está errado aqui que eu ainda não consertei, que eu não estou vendo? Porque às vezes a gente não está vendo que está errado, a gente acha que está tudo bem. E precisa consertar alguma coisa que você ainda não percebeu. Eu te convido nessa noite a fazer uma aliança com o Senhor. Se você quebrou a aliança que você fez com Ele há algum tempo, se você quebrou a aliança que você fez com o Senhor, faz de novo essa aliança com o Senhor. Feche os seus olhos, fala com Ele, Senhor, meu coração está entregue a Ti. Circuncida o meu coração, Senhor. Marca o meu coração, Senhor, como sendo Teu. Marca, Senhor, o meu coração como sendo do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, cada jovem, cada adolescente aqui, ó Deus, cada homem e mulher. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, toca cada coração neste momento. Marca os corações dessa geração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, vivemos o tempo do fim, ó Deus. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está nas portas, ó Deus. Marca os nossos corações. Ó Deus, coloque em nós a marca do Senhor Jesus. Para que nós possamos andar, Senhor. Caminhar, ó Deus, levando a marca de Cristo. Levando, ó Deus, caminhando, mostrando que nós somos do Senhor. Oh Jesus, marca os nossos corações. Marca o meu coração. Marca a nossa mente, ó Deus. Ó Deus, de uma forma que quando nós caminharmos, ó Deus, a cada passo que nós demos, a gente possa se lembrar que nós somos do Senhor. Coloca o anel no nosso dedo, Senhor. Coloca o sapato nos nossos pés, Senhor. Nos dê vestes novas, ó Deus. Lava os nossos corações, a nossa mente. Lava, Senhor, os nossos corações. Que nossos corações possam estar entregues a Ti de uma forma, ó Deus, que só o Senhor, ó Deus, pode fazer. Entregamos as nossas vidas ao Senhor. Cada um, ó Deus, entregue aqui agora, ó Deus, o coração a Ti. Transforma, Senhor, em nós aquilo que precisa ser transformado. Muda aquilo que precisa ser mudado, ó Deus. Que nenhum coração saia daqui da mesma forma que entrou, mas que haja mudança, Deus. Que haja mudança, Senhor. Que da mesma forma como Jacó foi transformado e o nome dele mudou, ó Deus, que o nome de cada um seja mudado, ó Deus. Que não sejamos reconhecidos pelo nosso pecado, mas que sejamos reconhecidos como povo do Senhor. Que sejamos reconhecidos como povo do Senhor. Que possamos pregar, ó Deus, com o nosso testemunho, ó Deus. Que possamos pregar com o nosso testemunho onde formos. E possamos, ó Deus, saquear o inferno em nome de Jesus. Que o Teu nome seja pregado, ó Deus, em cada coração, ó Deus. Por cada coração, ó Deus, em nome de Jesus. Que ninguém, ó Deus, saia daqui e continue sua vida, ó Deus, sabendo, ó Deus, que muitos estão perdidos e que nada está sendo feito. Que o Teu nome, Senhor, seja exaltado em cada vida aqui, através de cada vida aqui, Senhor. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, seja sobre cada um, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Só quero te entregar o meu coração, fazer uma aliança porque sou cristão. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A partir do momento que Jacó ele fez uma aliança com Deus, ele deixou de ser o enganador, se tornou filho de Deus, povo de Deus, príncipe de Deus. Se você tem uma aliança com Deus, pode ter certeza
que as coisas irão mudar. Irá acontecer coisas na sua vida que você não imagina. Pessoas irão observar que você tem uma aliança com Deus. Eles irão dizer, talvez não digam nada, mas irão observar que você tem algo de diferente. Não poderão perceber, não vai passar em branco, não vai passar despercebido. As pessoas irão ver. E eles irão ver, não para que você seja o bonzão, mas para que eles também queiram a mesma mudança de vida, a mesma transformação, o mesmo estilo de vida. Que haja transformação através da sua vida, através da minha vida, em nome de Jesus. Que essa igreja possa levar o nome do Senhor aonde for, em nome de Jesus. Que realmente haja uma transformação neste lugar que tem sido ministrado e profetizado aqui. Que venha esse tempo na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.